Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Clube do Livro da TCC para a nossa segunda temporada. Estamos estudando juntos o livro Não Acredite em Tudo que Você Sente e hoje, nesse vídeo, nós iremos estudar o capítulo 7, com o título Minhas Emoções Estão Fora de Controle. Mais um mito emocional para nós trabalharmos juntos aqui entre profissionais, para que vocês possam levar esse conteúdo no formato de reestruturação, de regulação emocional, de modificação comportamental aos seus pacientes que não sabem lidar bem com as suas emoções. Antes de iniciarmos a nossa temática central, que é o segmento aí, segundo o título do capítulo, né, seguindo esse viés do as minhas emoções estão fora de controle, nós iremos juntos recapitular algumas informações que eu achei de extrema importância trazer antes de trabalharmos o título do capítulo em si, o conteúdo do capítulo em si. Então, iremos recapitular alguns pontos antes de iniciarmos esse conteúdo central do capítulo 7 do livro que nós estamos estudando. Então, vamos lá, recapitulando, né? O que nós aprendemos até agora? O eixo central do livro, que o livro traz para nós é a relação entre as emoções difíceis e essa necessidade de controle, e como essa busca excessiva de controle emocional mantém esse sofrimento. Então, qual que é o eixo central de todos os nossos estudos aqui? Nós notamos na prática clínica que os nossos pacientes não sabem enfrentar, não sabem lidar com as emoções difíceis. Diante dessa dificuldade, eles encontram uma necessidade de controle excessivo em cima dessas emoções. E nós já aprendemos que essa busca excessiva de controle emocional acaba mantendo o sofrimento, acaba fazendo com que esse paciente não apenas se mantenha naquele sofrimento, como também acrescente o sofrimento ao sofrimento. Então, não é a emoção que desorganiza o nosso paciente, não é a emoção que nos desorganiza, referente, né, frente a uma emoção mais desconfortável, mais intolerante, né, mais difícil, de fato, ali, de enfrentar. Mas o sofrimento, ele está diretamente conectado com essa tentativa rígida de controle. Então, nós temos aprendido muito isso aqui no nosso Clube do Livro, tanto na primeira temporada, quanto na segunda temporada, que as nossas emoções, elas existem e que a melhor maneira de lidar com ela, na maioria das vezes, é tolerando, é entendendo que ela existe, o jeito que ela funciona, é trabalhando com aceitação. Então, aqui, novamente, a gente traz essa pontuação, né? Essa necessidade de controle faz com que o nosso paciente sofra ainda mais. Então, existe ali, né, na mentalidade do nosso paciente, essa ilusão de controle emocional. Ele acredita que ele tem esse poder de controle. E, na verdade, nós não temos como controlar as emoções. Nós temos como lidar com cada uma delas. Então, os pacientes, eles frequentemente acreditam que as emoções precisam serem controladas, sentir algo intenso significa falha ou até mesmo perda de controle, que perder o controle emocional é perigoso. Então, essas crenças, esses mitos emocionais vão gerando em nossos pacientes consequências prejudiciais ao sofrimento emocional dele. Quais consequências? Vigilância constante, o medo das próprias emoções, das próprias reações, dos próprios comportamentos, e essa hiperatenção, essa vigilância constante em cima das próprias sensações emocionais, das sensações que o corpo fisiológico sente ao vivenciar determinadas emoções. Então, o controle, ele vira o objetivo principal, e esse controle em excesso aumenta a ansiedade do paciente. Esse controle é uma resposta ao medo da emoção. Então, se eu não tenho medo da emoção, eu também não tenho como resposta esse controle em excesso. Então, percebe que o controle é uma resposta, é uma consequência ao viés que aquele paciente tem sobre as suas emoções. Então, se ele tem um medo excessivo, esse controle, a tentativa de controle, né, essa ilusão, essa tentativa de controle também acontecerá em excesso. Então, a tentativa de controle, ela surge dessas crenças que nós já estamos citando aqui ao longo dessas 2 temporadas. Se eu começar a chorar, nunca mais vou parar, não vou conseguir parar, não vou conseguir controlar. Se
eu sentir raiva, vou machucar alguém. Aqui falta, né, aquela diferenciação entre o que é uma emoção e o que é um comportamento. Se eu sentir ansiedade, eu vou enlouquecer. Também, né, um mito, uma crença disfuncional que aquele paciente tem sobre as suas emoções, sobre a ansiedade. Se eu sentir tristeza, vou entrar em depressão. Há uma confusão, né, há uma falta de ajuste de expectativas e uma visão palpável e realista sobre como as emoções funcionam. Então, esse controle funciona como uma estratégia de autoproteção, né? Então, eu acredito que se eu tentar controlar, eu posso me autopreservar, e na realidade não é isso que ocorre. Esse controle, ele também vem, né, num formato de tentativa de prevenir catástrofes emocionais. Então, o paciente não tem a consciência de que não existe uma catástrofe emocional. Se eu começo a chorar, em algum momento eu vou parar. Se eu sinto raiva, eu não preciso machucar as pessoas. Se eu sinto ansiedade, não significa que eu irei enlouquecer. Se eu tenho tristeza, não significa que eu terei uma recaída ou que eu terei sintomas de depressão. Então, é um viés, né? Todo um conjunto ali de crenças emocionais que estão em mau funcionamento, que não estão funcionando direito. Esse modelo de controle vai mantendo esse conjunto de crenças sobre essas emoções, principalmente aquele conjunto de crenças que diz para nós que as emoções são perigosas. E as emoções não são perigosas, as emoções são só emoções. Então, fazendo, né, nós fizemos essa recapitulação, lembramos aí alguns elementos que a gente já tem estudado juntos. Agora vamos para o conteúdo central do capítulo 7. Então, o capítulo 7 tem o título Minhas emoções estão fora de controle. Igual eu disse no início, já sabemos que é um mito, né, emocional, é uma crença disfuncional sobre a emoção. As emoções não saem do controle. As emoções são o que são. Mesmo que elas estejam numa intensidade muito desconfortável ao paciente, elas não estão fora de controle, elas só estão acontecendo. Então, vamos lá. Eu fiz uma perguntinha para vocês aqui na telinha, né? Uma provocação, que é, será que as emoções estão fora de controle? Reforço, essa é uma visão, é um mito, é uma crença sobre as emoções. O paciente acredita que as emoções irão sair do controle. Eles não têm essa percepção de que elas são temporárias, elas passam, elas oscilam, elas vêm em alta intensidade, mas elas reduzem. Então, as emoções não saem do controle, elas vão oscilar, elas vão passar e elas irão se ajustar. Então, esse controle, essa ideia de controle, na verdade, ela reforça a ideia de que a emoção ela é ameaçadora. Por quê? Porque a gente tenta controlar, a gente tenta combater, a gente tenta lutar com aquilo que é ameaçador. Então, quando eu trato as minhas emoções nesse formato, eu acredito que essas emoções são ameaçadoras. E é por isso que nós temos tanto medo dessas emoções. Então, eu pergunto aqui para que vocês possam ajustar isso nos tratamentos dos pacientes que vocês atendem. Qual é a visão que o seu paciente tem sobre as emoções dele? Você já fez esse trabalho? Já trabalhou isso com ele? Já verificou qual é a visão que ele tem sobre cada uma das suas emoções? E de forma específica, qual é a visão que ele tem sobre a raiva? Qual é a visão que ele tem sobre a ansiedade? Qual é a visão que ele tem sobre a tristeza? Qual a visão que ele tem sobre o medo, sobre a preocupação? Então, nós precisamos dessas respostas, porque essas respostas nos darão aí um direcionamento terapêutico. Poderemos pensar em estratégias de reestruturação cognitiva para trabalhar nessas visões que ele tem sobre essas variadas emoções que ele vive. E qual que é a visão que o seu paciente tem sobre controle emocional? O que ele acredita que é ter controle emocional? Vocês perceberão com essa pergunta que as respostas dos pacientes virão aí com um conjunto de distorções cognitivas a serem reestruturadas no tratamento. Então, eu trouxe aqui alguns trechinhos do livro para reforçar o nosso estudo e para reforçar esse conteúdo do capítulo 7. Coisas desagradáveis e injustas acontecem conosco. Sim,
mas frequentemente as tornamos piores ou melhores, dependendo de como pensamos sobre elas. Então, aqui o livro já vem trazer para nós um viés, né, uma ideia, olha que bacana, uma ideia lá da terapia cognitivo-comportamental, que é o sofrimento está mais conectado com a interpretação do que necessariamente com a coisa que ocorreu, né? Com a coisa desagradável, com a coisa injusta, com a situação desagradável, com a situação triste. Então, frequentemente, a gente torna essas coisas, torna essas situações piores ou melhores, dependendo aí da forma na qual a gente olha para aquilo. A gente interpreta aquilo. Então, cada vez que você fica incomodado com algo, por trás da sua emoção encontram-se pensamentos que alimentam os sentimentos. Então, quando algo ocorre, nós temos um fluxo de pensamentos. E esse fluxo de pensamentos pode aumentar ou diminuir a minha emoção. E aí, esse fluxo de pensamentos, né, se nós não soubermos trabalhar nesses pensamentos com os pacientes, esses pacientes continuarão alimentando essas emoções de forma desregulada, de forma desadaptativa. Os pensamentos não são apenas o combustível, mas também um mapa, olha que legal. E depende de você decidir pisar no acelerador e subir a ladeira. Você tem escolhas. Quais escolhas? As formas de pensar. Então, esse capítulo para nós hoje, para quem é da terapia cognitivo-comportamental, vem para amarrar e vem para fazer muito sentido para a nossa prática, porque nós iremos falar muito aqui hoje sobre reestruturação cognitiva, voltado a essa busca que é a regulação emocional do nosso paciente, que é ensinar o nosso paciente a lidar bem com as suas emoções. Então, sobre controlar as emoções. Se quiser ter mais controle sobre as emoções, pode ser útil considerar formas alternativas de pensar sobre o que aconteceu. Ou seja, se eu quero aprender a lidar melhor com as minhas emoções, eu preciso aprender formas alternativas de pensar. Quem irá ensinar isso ao paciente é o terapeuta, é o psicólogo que irá trabalhar nesse formato de reestruturação cognitiva. Então, hoje aqui a gente sai desse movimento da aceitação e da tolerância ao desconforto e nós iremos reestruturar os pensamentos, as distorções que alimentam as emoções do paciente e que também fortalecem a visão distorcida que ele tem sobre as emoções. Olha que bacana. Então, é possível que os seus sentimentos resultem de formas específicas de pensar. De novo aqui, o texto está falando para nós, o capítulo está falando para nós, que se esse paciente tem pensamentos distorcidos, disfuncionais sobre as coisas, as emoções dele estarão, com certeza absoluta, desreguladas. Sempre a outra forma de ver as coisas e mudar esse pensamento pode afetar drasticamente como você se sente. Então, o trabalho da TCC é muito bonito, porque nós iremos trabalhar com reestruturação cognitiva, com regulação emocional, com modificação comportamental. A gente trata o paciente como um todo. Não dá para trabalhar só em um aspecto de cognição, um aspecto emocional, um tipo de mudança comportamental. A gente trabalha como um todo. Seu paciente sabe diferenciar cognições de situações? Essa pergunta sou eu que estou fazendo, eu supervisora, para você, terapeuta, para você supervisionando. Seu paciente sabe fazer a diferenciação entre pensamentos, cognições das situações que ele está vivenciando? Seu paciente é capaz de fazer isso? Ele tem as aptidões necessárias para fazer essa diferenciação entre pensamento e emoção? Emoção e situação, situação e pensamento, ele sabe fazer essa diferenciação? Porque um pensamento, ele não é a mesma coisa que a realidade. E o seu paciente, antes dele estar apto às reestruturações cognitivas, ele precisa saber responder essas perguntas. Então, a intensidade das emoções não significa que esses pensamentos são precisos. Aqui já entra um processo já de descoberta guiada, de reestruturação para modificar a visão desse paciente. Às vezes os pacientes acreditam, é outro mito emocional, que se eu sinto com tanta intensidade, significa então que isso é real. Então, há uma distorção aí, né? Há uma confusão cognitiva. Então, aqui o paciente vai aprender com você, através da psicoeducação e da descoberta guiada,
e da busca por evidências, que a intensidade das emoções não significa que os pensamentos são precisos, que eles são funcionais. Pelo contrário, né, se a emoção está muito acalorada, está muito desagradável, há uma chance muito grande desses pensamentos que está por trás disso, que está alimentando essa emoção intensa, estarem distorcidos da realidade. Então, sobre a mudança cognitiva, as emoções intensas, elas são alimentadas por pensamentos automáticos enviesados. Olha, eu acabei de falar isso. Então, quando a gente modifica um pensamento, vai modificar, consequentemente, também a experiência emocional que o meu paciente tem. Então, olha que legal, eu preciso reestruturar os pensamentos do meu paciente, principalmente aqueles que são disfuncionais, são distorcidos, que fazem com que esse paciente vivencie aquela emoção de forma tão intensa. Então, sempre há outra maneira de ver as coisas, e mudar a visão dessas coisas pode ser extremamente útil no processo terapêutico do meu paciente que tem as suas emoções desreguladas. Então, quanto mais frequentemente você experimentar, isso aqui está escrito lá no livro, quanto mais frequentemente você, psicólogo da TCC, experimentar e praticar as nossas técnicas, as técnicas que nós aprendemos de reestruturação com seus pacientes, mais ele verá a sua capacidade de lidar com as emoções melhorar. Então, olha que legal, conforme a gente vai trabalhando as técnicas da TCC na vida do meu paciente, mais ele vai percebendo que ele sabe lidar com as emoções. Então, as suas emoções, elas vão se regulando. Elas vão entrando ali, né, num formato saudável de ocorrência, de experiência. Então, é preciso, né? Então, guardem isso aí. É preciso tempo, prática e disciplina. Tanto da sua parte, enquanto psicólogo, quanto da parte do paciente. Porque o nosso trabalho é dar tempo ao tempo, no sentido do tempo terapêutico acontecendo, né? O curto, médio, longo prazo, o plano de tratamento do paciente acontecendo. Só que dentro desse tempo eu preciso saber que tem a prática. Qual prática? A prática em sessão. E os planos de ação para que esse paciente pratique fora da sessão. E a disciplina de vocês dois também, para que você consiga fazer o plano de tratamento, ter um ritmo terapêutico adequado, e ele, a disciplina de praticar a sessão fora da terapia. Então, é um trabalho colaborativo. Os dois vão em busca de toda essa prática, para que vocês juntos vejam os resultados mais efetivos e mais úteis também ao tratamento dele. Aqui eu trouxe um bônus para vocês, que eu tirei do livro, né? Um bônus, eu brinco que é um bônus porque eu trouxe um elemento a mais. Eu trouxe um bônus, um trecho lá do livro que vocês estão lendo, que é o capítulo 7. Eu trouxe porque vocês sempre perguntam, né? Como treinar as habilidades de descoberta guiada, de aplicação de técnicas nos próprios livros. Então, lá no livro, nem está falando nesse trechinho o que é uma seta descendente, porém, ela está lá acontecendo. Então, eu separei ali, trouxe o trecho para vocês verem essa seta descendente acontecendo na prática do livro. Olha que bacana, vamos ler junto? Aqui é um diálogo, né, entre terapeuta e paciente. Quando você se sente ansioso, geralmente é sobre alguma coisa que você está pensando. Tente terminar essa frase com os primeiros pensamentos que vierem à sua mente. Estou me sentindo ansioso porque penso que... E aí o paciente vai completar. Jamais vou encontrar uma parceira. Aqui nós já temos uma distorção cognitiva, né? E é uma crença voltada ao futuro. E se eu jamais encontrar uma parceira... Aqui é o terapeuta, tá? Prestem atenção. E se eu jamais encontrar uma parceira, isso me deixa ansioso porque penso que... Aprofundou. Aí o paciente responde, eu nunca poderia ser feliz sem alguém para amar. De novo, temos mais uma distorção cognitiva, só que agora ainda mais profunda, também voltada ao futuro. E aí o terapeuta continua com a seta descendente. E a razão porque acho que jamais encontraria uma parceira Ana rompeu o nosso relacionamento. Talvez haja algo de errado comigo. Olha o quanto está aprofundando, né? Então, ali estava mais generalista, e aí foi aprofundando o significado daquela distorção, e agora o nosso paciente já está falando, né? Olha, talvez haja algo de errado comigo. Então, a gente está saindo dessa visão
generalista está aprofundando essa crença central do paciente sobre si mesmo. E aí o terapeuta continua com a seta. E se houver alguma coisa de errado comigo, então, significa então que ninguém vai querer ficar comigo. Aqui ele poderia aprofundar ainda mais. Então, pensando, considerando que isso ocorre, que ninguém queira ficar com você, o que isso diz sobre você? Significa, né, diz que eu não mereço ser amado, às vezes o paciente responderia. Então, olha que legal. Tem aí, né, o exemplo no livro dessa seta descendente para descoberta de uma cognição mais profunda para que vocês possam reestruturar. Eu trouxe aí esse exemplo. E aí eu coloquei essas duas observações. Um pensamento não é a mesma coisa que realidade. Será que seu paciente sabe disso? Ele sabe fazer essa diferenciação? Porque aqui ele, no próprio exemplo dessa seta, nós temos cognições que não são realidades. Não são fatos reais ali que aconteceram. São interpretações que o paciente tem sobre o que irá acontecer na vida dele. E tudo aquilo que não ocorreu ainda não é uma realidade. A visão de futuro nossa não é palpável, ela não é real. Será que o nosso paciente sabe fazer essa diferenciação? Então, essencialmente, tudo o que ele dizia aumentava a sua ansiedade. É claro, ele crê nessas distorções cognitivas. Ele crê, porque ele acredita que pensar é a mesma coisa que viver. Então, ele acredita, né, que jamais encontraria uma parceira, que havia algo de errado com ele, que ninguém iria querer ficar com ele. Olha o trabalho que o terapeuta terá em cima apenas desse bloco que foi coletado através da seta descendente. E aí, os nossos pensamentos, né, esses pensamentos que geram emoções desreguladas e intensas, são pensamentos com vieses, pensamentos enviesados, pensamentos automáticos que são precipitados, enviesados e interpretativos. Será que o seu paciente sabe disso? Ele tem esse conhecimento? Percebam que nesse capítulo 7, tanto o autor quanto eu, aqui com os nossos encontros, estou provocando vocês terapeutas, estamos, né, provocando vocês terapeutas a questionarem o plano de tratamento de vocês. Então, o nosso paciente, ele precisa, lá na fase inicial do tratamento, já ter essas informações. E se ele não tem, eu te questiono, por que não? Por que seu paciente não tem esse conhecimento? Seu paciente sabe o que são pensamentos automáticos? Seu paciente sabe o que é um pensamento automático interpretativo, enviesado, distorcido? Ele conhece essas palavras e ele sabe a fundamentação atrás dessas palavras? Então, os pensamentos automáticos tiram conclusões precipitadas. Seu paciente sabe disso? E se ele não sabe, eu te provoco. Por que não? Qual foi a parte inicial do tratamento que você, terapeuta, pulou? Lau, eu não sei montar esse plano inicial do tratamento do meu paciente. Onde eu aprendo isso? Você aprende isso no processo de supervisão. No processo de supervisão, você aprende a elaborar esse plano de tratamento, olhando para essa fase inicial, de forma efetiva ao tratamento. Se a fase inicial do tratamento do seu paciente não está sendo bem feita, eu te garanto, ele não irá reestruturar pensamentos. A mudança dele não será efetiva. Então, os pensamentos automáticos, eles tiram conclusões precipitadas, interpretativas, eles interpretam. E a gente já sabe, né? A chance da interpretação estar equivocada, estar enviesada, estar disfuncional é gigantesca na vida de uma pessoa, de um ser humano que não está no momento mais saudável da sua vida, pensando em questões emocionais e psicológicas. Então, esses pensamentos, eles vão ver coisas piores do que na verdade são, e ver muitas coisas acontecerem em termos de como deveriam ser. É um viés, né? Então, existem ali, né, uma apostila, existe uma classificação de categorias dos pensamentos distorcidos. Então, os pensamentos, eles também têm nomes, principalmente esses pensamentos distorcidos. E aí, nós vamos levar essas apostilas, né, esse material para o paciente aprender sobre os seus pensamentos. Seu paciente sabe o que é um pensamento catastrófico? Ele sabe o que é um pensamento do cunho de leitura mental, do tipo deveria ser, dos ICs, ele sabe fazer essa classificação? Não, Lau, ele não sabe. Então, ele não tem aptidões necessárias
para sofrer uma série de questionamentos de descoberta guiada para reestruturação cognitiva. Ele não está apto, você não irá dar conta, e nem ele, porque uma fase da TCC foi pulada. Então, existem padrões de pensamentos habituais, comuns, que exacerbam as emoções do paciente e os deixam, né, propensos ao sofrimento. Quais são esses padrões de pensamentos habituais e comuns? É esse conjunto dessas categorias que a ciência já organizou para nós. São as categorias, a categoria na verdade, dos pensamentos distorcidos. Existem vários, né? O livro cita alguns aqui, eu trouxe para nós, mas existem vários. Eu sugiro que você monte a sua própria apostila. Eu mesma, quando eu montei a minha, eu consegui classificar, junto com a literatura, né? Junto com o meu repertório de estudos, em torno de 22 distorções cognitivas. 22 tipos, 22 categorias. Então, isso não... Aí, prestem atenção para vocês acolherem e validarem as emoções dos pacientes de vocês. Ter esses padrões de pensamentos distorcidos não significa... E há uma diferença em entender que os nossos sentimentos, eles são reais. Então, olha lá, ó, isso não quer dizer que os sentimentos não sejam reais. O sentimento é, a emoção é. Eu penso, logo eu sinto. O ponto é, o sentimento é real. É o pensamento que está distorcido. Eu me sinto daquela forma porque o meu pensamento me fez me sentir de determinada maneira. Então, o pensamento ele é distorcido, ele tem um viés, ele está interpretativo, ele está equivocado, ele pode não ser verdadeiro, de acordo com a realidade, mas as emoções, elas são reais, a gente sente de verdade. Então, se eu sinto de verdade, significa que ela é real. Então, vamos falar um pouco, né, já que esse é o foco do nosso capítulo, sobre mudança cognitiva e emocional. Então, para mudar as emoções, eu preciso ter uma mudança cognitiva. Uma forma muito poderosa de mudar os sentimentos é pensar nas situações de um modo diferente, ou seja, tendo pensamentos mais saudáveis. Quanto mais saudável são os meus pensamentos, mais reguladas são as minhas emoções. Os sentimentos com frequência, são resultado do que pensamos sobre as coisas. Então, percebe? O sentimento, ele vem como consequência. Então, mudando os nossos pensamentos, modifica, então, o funcionamento das emoções. Esses vieses de pensamentos negativos, prestem atenção, eu não gosto muito, aí sou eu, tá? Como eu peguei do livro aqui, eu vou fazer essa correção verbal com vocês. Eu, Lauane, não gosto muito da ideia de diferenciar pensamentos negativos e positivos. Eu não gosto. Eu até converso isso com os meus pacientes. Por quê? Porque existem coisas que são verdadeiramente ruins e negativas. E por elas serem verdadeiramente ruins e negativas, não significa que elas sejam distorcidas. Então, eu não gosto, tá? Até peço que vocês corrijam aí depois nos registros de vocês, nas anotações de estudos de vocês. Vieses de pensamento são disfuncionais ou funcionais, saudáveis ou não saudáveis. Agora, negativos e positivos, eu não gosto dessa ideia. Então, vou corrigir verbalmente aqui, né? Esses vieses de pensamentos disfuncionais são denominados pensamentos automáticos, pois eles ocorrem espontaneamente e parecem plausíveis. Então, os nossos pensamentos automáticos, eles acontecem na nossa mentalidade sem aquele cunho da razão, sem o envolvimento de questionamento. Daí vem a terapia para ensinar o paciente a sair desse piloto, desse fluxo de pensamentos automáticos e a questionar mais esses pensamentos para que eles sejam mais saudáveis. Então, o trabalho da psicoterapia em TCC é examinar esses vieses, é examinar essas distorções de pensamentos e verificar se realmente eles fazem sentido e se eles são coerentes com a realidade, com os fatos reais. Olha que legal, né? A TCC está muito forte aqui nesse capítulo desse livro hoje. Então, o sofrimento emocional, ele vem, né, ele acontece diante desse viés distorcido. Cada pensamento pode ter um viés negativo, de novo, né, o negativo, esse viés distorcido. E cada pensamento distorcido pode levá-lo a mais conclusões precipitadas, e essa conclusão irá gerar emoções.
Então, se existem os mitos emocionais, as cognições sobre as emoções distorcidas, teremos mais emoções desagradáveis, que é o sofrimento do sofrimento. Já aprendemos isso aqui nos outros capítulos. Então, na TCC, nós iremos identificar os pensamentos, iremos categorizar esses pensamentos, por isso que eu falei, o paciente precisa saber fazer isso. Só um minutinho, é uma chuva aqui hoje, né, no momento que eu estou fazendo essa gravação, e aí teve um trovão agora, não sei se deu para ouvir aí. Então, vou voltar. Na TCC, nós identificamos os pensamentos, nós categorizamos os pensamentos, e é por isso que os nossos pacientes precisam saber fazer isso, porque, do contrário, ele não terá aptidões para reestruturação cognitiva, e os testamos, né? Então, olha o passo a passo do processo de reestruturação, e nós os testamos contra a lógica, contra a realidade. Por quê? Porque os pensamentos são só pensamentos, então vou ter que testar eles de acordo com a realidade, de acordo com os fatos, de acordo com as evidências, com as experiências reais que o sujeito já vivenciou. Como que nós fazemos isso? Como que faço reestruturação cognitiva? 2 habilidades básicas que você, terapeuta, precisa ter: descoberta guiada e questionamento socrático. Até nós iremos trabalhar na nossa terceira temporada desse Clube do Livro, o livro sobre estoicismo. E aí, esse é um livro que vai voltar bem aí para descoberta guiada e questionamento socrático, olhando aí para essas questões estoicas. A gente vai falar mais disso no final, mais para o final dessa segunda temporada. Eu já vou começar a fazer o convite para vocês participarem da nossa terceira. Então, quais são as categorias de pensamentos disfuncionais e distorcidos que o livro cita? O livro irá citar essas que eu trouxe aqui. Mas, igual eu disse, conforme vocês vão estudando os diversos livros, as diversas literaturas, vão aparecendo mais distorções. Vocês se responsabilizem em montar o próprio material informativo de vocês. Então, peguem aqui essas que o livro citou. Na hora que vocês lerem outras, né, como, por exemplo, o livro da Judith Beck, etc. e tal, vocês perceberão que terão outros vieses, outras categorias, e também teremos explicações alternativas desses vieses, dessas distorções que vocês já encontraram nesse livro. E aí vocês podem melhorar o material de vocês. Ao invés de fazer um material informativo com 2 linhas psicoeducativas, façam com 5, com 10. Porque vem a literatura para fortalecer ali e você ensinar ainda mais o seu paciente. É bom que o seu paciente aprenda verdadeiramente sobre essas distorções. Então, o livro traz aí para nós essas. E tá lá, gente, eu copiei exatamente como tá no livro. Então, vocês podem ver aí que eu tirei print do livro. Então, quais são as categorias que o livro cita para nós? Leitura mental, né? Então, ali depois vocês leem com calma, tá? Não vou ficar lendo aqui, não. Nosso objetivo não é fazer releitura. Nosso objetivo é olhar para isso. Então, a leitura mental é aquele paciente que ele acredita que ele lê a mente das pessoas, né, gente? Aqui não é uma questão de alucinação, não, nada disso. É quando aquele paciente acredita que ele sabe o que o outro pensa sobre ele ou o que o outro pensa sobre as coisas. Previsão do futuro. Eu brinco que essa distorção é aquela distorção da bola de cristal, né? Então, eu vejo na bola de cristal o que vai acontecer nos meus planos, no meu dia de amanhã, no meu futuro. Catastrofização, o paciente catastrofiza tudo é muito pesado. Rotulação, então o paciente ele se rotula diante de uma situação que ele vivenciou. Desqualificação do positivo, então ele ignora ou desconsidera as coisas boas, né, as coisas que deram certo na vida dele, e ele valida só o negativo. Filtro negativo, então ele enxerga, né, os aspectos negativos com muito mais frequência do que quando ele vê os positivos. Uma super generalização, né, são palavras globais, né, como, por exemplo, isso geralmente acontece comigo. Parece que falha em muitas coisas, né, e de repente ele falhou uma vez nesse último ano. Pensamento no preto e no branco, né, que é aquele pensamento, em outras literaturas vocês irão encontrar no termo tudo ou nada, 880, pensamentos do tipo deveria, né, esse pensamento pode acontecer de várias formas, eu deveria me sair bem,
Se isso não acontecer, significa então que eu sou um fracasso. Ou do tipo, eu deveria ter feito de outra forma. A personalização, né? Então, lá, meu casamento terminou porque eu falhei, né? Uma culpa desproporcional. Então, personaliza aquele acontecimento negativo diante dos outros acontecimentos. Culpar os outros, aquele pensamento de irresponsabilidade, né? Então, eu culpo tudo ao meu redor e eu esqueço da minha responsabilidade na situação. As comparações injustas não é um tipo. Gente, se comparar com outro é sempre uma distorção cognitiva. Orientação para o arrependimento, né? Eu não deveria, né? Aqui tem, dos tipos deveria também, né? Então, foca na ideia de que poderia ter sido melhor, saído melhor, ter tido outra tomada de decisão. Os pensamentos do tipo, e se acontecer tal coisa? E se eu ficar ansiosa? E se eu não ficar satisfeita? E se ele não gostar de mim? Raciocínio emocional, então, é aquela pessoa que pega a emoção e traz para como se fosse um dado de realidade. Então, confunde a emoção com realidade. A incapacidade de refutar, né? Vamos ler esse junto aqui, que é aquele tipo de pensamento do esta não é a verdadeira questão, existem problemas mais profundos, há muitos fatores. Então, o paciente ele não consegue ver as coisas tal como são. Foco no julgamento, ele vê assim os outros e os acontecimentos em termos de avaliações. Então, ele rotula o outro, ele avalia como tudo ou nada, né, 8 ou 80, em vez de simplesmente descrever a situação tal como ela é, aceitar aquela situação como é, e entender o que tem acontecido ali. Então, ele fica mais focado no julgamento do que necessariamente na resolução. Então, são essas as categorias que o livro traz para nós. Olha que legal, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. São 14 categorias que esse livro traz para nós. Conforme eu disse, eu fui juntando as categorias conforme eu fui estudando e eu consegui juntar 22 distorções cognitivas. Então, categorizando na prática, peguei esse trecho do livro também. Vejamos como podemos categorizar os pensamentos automáticos disfuncionais de alguém. Continuemos com Larry. Larry é o paciente fictício do livro, que passa por um rompimento com Ana. Ele acha que a experiência é absolutamente terrível, catastrofização, e que significa que fracassou no relacionamento, personalização. Acredita que Ana é uma pessoa terrível, rotulação. Né? Então, se ela terminou com ele, significa então que ela é terrível? Não, não necessariamente. Que outras pessoas vão pensar que é um perdedor, porque ela rompeu com ele. Ó. Outras pessoas vão pensar, ele está achando que ele sabe o que as outras pessoas vão pensar. Leitura mental. Que jamais vai ser feliz de novo, a bola de cristal aqui, né? Aquela bola de previsão de futuro. Que todos os relacionamentos estão condenados. Super generalização. Ele acredita que o dele deu errado, significa então que todos os outros relacionamentos estão condenados. Que não há nada na vida que seja positivo. Ele está sendo super generalista aqui. Ele está generalizando. E ele está desqualificando o positivo. E que Ana deveria ter se esforçado mais para fazer as coisas darem certo. Deveria. E também um pouco naquele foco do julgamento, né? Então, olha que legal. Aqui nós fizemos essa prática, né, de categorizar os pensamentos do Larry, que é o paciente do livro, de forma prática. Façam isso com os pacientes de vocês. Olha que legal. Vocês podem narrar a situação, digitar a situação, jogar ali para o compartilhamento de tela, ou fazer no sulfite, né, igual eu fiz muitas vezes com o paciente presencial, e categorizar junto com ele isso na prática. Isso vai ser super bacana, porque vai fazer parte do início do processo de reestruturação. E aqui eu trouxe para vocês, né, uma dica, né, uma dica. Eu também não gosto desse termo, mas eu trouxe aqui para vocês uma autoprática. Até coloquei ali, #autoterapia, para que vocês pratiquem esse treinamento na vida de vocês. O bom terapeuta cognitivo-comportamental, ele pratica as técnicas da TCC na própria pele, e aí ele descobre, né, os resultados dessas técnicas, e isso facilita muito a nossa prática.
Então, trouxe aí para vocês essa estratégia, né? Não dica, essa estratégia para que vocês utilizem esse conteúdo aqui na vida pessoal de vocês. Então, quais são as suas distorções, terapeuta? Quais são as suas distorções? Façam o que o autor fez aqui, ó, com o Larry. Narre a sua história, a sua situação que você vivenciou essa semana e faça a categorização dos seus pensamentos automáticos segundo as distorções do livro. Então, todos podemos ter distorções ou vieses de pensamento. Todos nós, todos nós. Quer ver como eu sei? Você, ao longo dessa aula hoje, teve uma distorção cognitiva, eu tenho certeza. Nossa, esse conteúdo é muito difícil e eu não vou dar conta de aprender. Eu nunca vou aprender tudo que a TCC tem para me ensinar. Eu não serei capaz de identificar os pensamentos automáticos do meu paciente. Eu não sei se sou um bom terapeuta cognitivo. Então, todos nós temos distorções, temos vieses de pensamentos todos os dias da nossa vida. Especialmente, claro, porque aí acontece com mais frequência nesse formato, especialmente quando experimentamos emoções intensas. Então, eu falei hoje aqui no nosso encontro. Quando a emoção está muito intensa, quase certeza absoluta que tem distorções cognitivas. Vocês também confundem pensamentos com realidade. Façam essa identificação aí hoje ainda. Depois de assistir esse nosso encontro, de assistir o nosso conteúdo, identifiquem quais pensamentos que você já confundiu com a realidade. Nós confundimos as emoções com pensamentos, confundimos emoções com a realidade, confundimos pensamentos com a realidade. Nós, muitas vezes, deixamos passar. E aí, se eu, terapeuta, não consigo fazer essa autoterapia, essas autoidentificações, esse automonitoramento, eu não tenho habilidade o suficiente para levar isso para o meu paciente. Então, façam esse movimento de autoterapia, pratiquem a TCC na própria pele. Então, psicólogo, registre os seus pensamentos. E ao monitorá-los e registrá-los, você vai começar a obter maior controle. Lembra que controle aqui, nós não estamos trabalhando controle naquele modelo desespero de controle. Aqui a gente está falando de um controle funcional, porque eu reestruturo os meus pensamentos e a minha emoção se regula. E você será capaz de mudar a forma como você sente, em vez de ser sequestrado pelos acontecimentos, pelas emoções, pelas interpretações que você vive diante dos fatos da sua vida. Então, isso não quer dizer que você esteja errado ou que não tem o direito de ter sentimentos. É para ter sentimentos. Mas você também precisa ter, mas que você tem um direito de lidar efetivamente com eles. Então, olha que legal, né? Esse slide é um convite que eu deixo para vocês. Façam as autoterapias de vocês. Apliquem as técnicas na própria vida, na própria pele. E vejam os resultados para que vocês possam ensinar efetivamente os pacientes de vocês. E aqui eu reforço, né? Isso não quer dizer que você não irá ter sentimentos desconfortáveis. Estamos falando isso desde a primeira temporada do Clube do Livro. As emoções confortáveis, elas vão existir para sempre. Mas aqui o objetivo é que você saiba interpretar essas emoções. Que você saiba ter bons pensamentos, pensamentos ajustados, para que a emoção não seja tão desregulada. Então, como colocar as coisas em perspectiva? Ó, nós estamos trabalhando aqui com reestruturação cognitiva. Falamos de pensamentos, falamos que pensamentos não são realidades, falamos das distorções que existem, né, das 14, das 20, das 22 distorções que existem. Agora, como trabalhar com isso? Como trabalhar com essa reestruturação? Como colocar as coisas em perspectiva? Quando estamos intensamente emotivos, com frequência vemos as coisas ampliadas, desproporcionais e sem uma perspectiva razoável. Então, quando a emoção está muito alta, com frequência essas distorções cognitivas também estarão mais ampliadas, estarão mais desproporcionais. E aí, aqui também deixo uma estratégia para vocês. O paciente precisa treinar as habilidades da TCC ao longo do seu dia a dia. Ele não pode, você também não pode deixar com que esse paciente só treine as tentativas de reestruturação, de regulação emocional no momento quente. Justamente por conta disso aqui.
Quando o paciente está muito intenso, muito emocionado, ele não vai conseguir colocar as coisas em perspectiva. Ele precisa treinar para que no momento que ele for precisar ser estratégico, ele tenha essas habilidades. Então, o uso de técnicas simples da TCC que você pode começar a usar imediatamente com seus pacientes e que podem ajudá-los a moderar e a controlar com frequência, diminuir a intensidade dos seus sentimentos, são aquelas técnicas mais comuns que a TCC já trouxe para nós. Questionamento socrático, descoberta guiada, cartão de enfrentamento. Então, questionamento dos pensamentos em cenários diferentes, igual eu falei, não deixa só lá para o momento quente. Não precisa ser só quando a emoção quente vir, não precisa ser só quando aquela área for atingida. Não, treine isso toda a sessão. Passe planos de ação para o seu paciente treinar fora da sessão. E aqui eu trouxe um presente para vocês, que é esse básico da reestruturação cognitiva com o objetivo de regular as emoções do paciente. Trouxe esses 6 passos, que é o básico da reestruturação. Todo terapeuta tem que saber fazer isso aqui com as 2 mãos amarradas nas costas. Lá eu não sei. Então, você precisa passar por um processo de treinamento e supervisão em TCC. Então, vamos dar uma olhada nesse básico de reestruturação. O paciente sabe o que é o modelo cognitivo comportamental? Se ele não sabe, não tem reestruturação. Básico do modelo. Aqui, ó. Ele sabe contar a história dele, identificar a narrativa dele, a situação que ele viveu triste daquela semana, segundo o modelo cognitivo aqui, ó. Ele sabe fazer isso? Tem que saber. Então, o paciente sabe o que é o modelo cognitivo comportamental, ele conhece os elementos do modelo cognitivo comportamental. Aqui, ó, eu trouxe. Deixo 2 aqui pertinho de mim, ó. É o mais, na verdade. Então, seu paciente sabe diferenciar os elementos que compõem esse modelo cognitivo comportamental, como esses elementos se conectam, por que uma coisa gera a outra, o significado de cada um, qual a diferença entre eles. Você, terapeuta, está introduzindo sempre esses conceitos, desses elementos, os conceitos do modelo cognitivo comportamental, na sessão com ele, você introduz, você faz ele contar a história dele, a situação que ele venceu aquela semana, dentro do modelo, ou você vai deixando passar? Então, você a gente conta tudo ali, você não faz a diferenciação com ele de uma coisa e da outra. Então, você introduz esses conceitos, você ensina na sessão ele a fazer essa identificação, ele a fazer essa diferenciação. Então, ele conta lá, digita aquela historinha que ele está te contando da semana, e agora dá para ele, pede para ele fazer essa diferenciação. Lá, ele já sabe. Agora, ele sabe categorizar os pensamentos. Olha lá, agora insira as categorias das distorções cognitivas, porque depois ele vai fazer essas diferenciações, essa categorização, ao passo a passo. Aí tem gente, aqui eu brava, tô ficando brava. Aí tem gente que quer reestruturar. Eu quero reestruturar, vou fazer uma descoberta guiada com o meu paciente. Então, mas ele tá pronto? Você tá seguindo esse passo a passo aqui junto comigo? Lá, mas no livro não faz isso. Mas nós não somos a Judith Beck. Nosso paciente não é o paciente de livro. É por isso que o paciente não reestrutura. É por isso que o paciente está patinando no processo. Meu paciente não muda pensamento. Não muda, ele nem sabe o que é um pensamento. Mas o meu paciente não muda, ele nem sabe o que é uma distorção cognitiva. O meu paciente me deu um feedback negativo. Ele falou para mim que se sentiu invalidado com uma pergunta que eu fiz. Aí eu vou ver a pergunta, né? Aí a pergunta é de reestruturação. Aí o paciente não sabe o que é um pensamento automático disfuncional. Nossa, invalidou mesmo o paciente. Por quê? Porque um questionamento de descoberta guiada, uma pergunta de reestruturação cognitiva, se o seu paciente não estiver apto, pode sim invalidar o paciente. Porque ele não sabe por que você está fazendo essas perguntas, ele não entendeu ainda. Esse quer reestruturar. Não. Reestruturação é um processo, tem passo a passo, tem como fazer direito. Então, lá, agora, insira as categorias das distorções cognitivas. Passe a apostila para ele ler e usar fora da sessão. Convido o paciente a tirar dúvidas sobre essa apostila na sessão.
Em sessão, ajuda o paciente a utilizar a apostila na situação que ele está te apresentando. Treine os termos com ele. Então, em sessão, você vai treinar o paciente para que fora da sessão ele tenha recursos. Lá, o meu paciente não está fazendo RPD. Em sessão, você faz RPD com ele toda a sessão? Não. Então, ele não vai fazer, não é obrigado. Ele não vai fazer. Em sessão, tem que ter RPD. Tem que ter RPD verbal, tem que ter RPD no chat aqui, né? No chat do Google Meet, no chat do Zoom. Ah, é presencial. Tem que ter RPD no presencial, tem que ter RPD. O verbal, ele acontece o tempo todo, né? Então, essa foi a situação que você me contou. Esses foram os pensamentos que você teve. Essa foi a emoção que você sentiu. E esse foi um comportamento que você emitiu. Então, lá, em sessão, ajude o paciente a identificar pensamentos, a identificar se o pensamento é distorcido ou se ele é funcional, por que é distorcido, por que ele considera funcional, nomear o pensamento com uma categoria, aí percebe, fiz tudo isso aqui só depois que eu vou começar a reestruturar. Depois aqui do passo a passo, ó. Aí ele sabe identificar pensamento, ele identifica se o pensamento é distorcido e ele identifica a categoria. Agora eu posso iniciar o processo de descoberta guiada com foco na mudança de pensamentos. Então, essa aptidão de reestruturação e de regulação emocional, ela é essencial para o tratamento dar certo. Então, se o paciente estiver bom em fazer os passos anteriores, agora ele tem aptidões para começar com o processo de reestruturação. Então, agora você, terapeuta, pode fazer descoberta guiada, pode fazer questionamento socrático, que agora vai fazer sentido. Pode aplicar a técnica do exame de evidências, pode fazer perguntas num cartão de enfrentamento para o paciente usar fora da sessão. Pode perguntar lá a perguntinha, né? Esse pensamento é a única perspectiva, é a única interpretação possível dessa situação que você está me contando? Pode mandar essas perguntinhas de descoberta guiada para o paciente fazer fora da sessão quando ele tiver um pensamento automático distorcido de leitura mental, de previsão de futuro, de catastrofização. Olha o passo a passo acontecendo. Então, eu trouxe aqui para nós, ó, questionamentos úteis que você irá fazer depois do quê? Depois do passo a passo aqui, ó. Então, fez isso aqui. Agora, vamos para cá. Questionamentos úteis de reestruturação cognitiva. Aliás, antes, vocês vão levar bronca, vão levar mais uma bronca. Antes, né, de passar aqui para esses questionamentos, eu quero que vocês pensem o seguinte, tá vendo esse passo a passo aqui? Aí tá vendo que aqui eu falo que o paciente tem que estar bom. Ele vai ficar bom com treinamento. Sabe qual é o maior erro dos terapeutas? É fazer aquilo ali numa sessão, ensinou e acreditar. Aí o terapeuta acredita. Ele acha que o paciente vai embora. Nossa, treinadinho, meu paciente ficou foda nisso aqui. Aí chega a semana que vem, você já vai para o questionamento, mas você não avaliou se o paciente realmente adquiriu as habilidades necessárias, porque você não treinou, você fez uma vez. Lá, eu psicoeduquei uma vez meu paciente. Uma vez não basta. Eu não estou aqui constantemente nos nossos cursos, nos nossos eventos, nos nossos stories, nas postagens do feed, repetindo informações para vocês. Repetindo. Por quê? Porque treinamento é treinamento. Lá, eu passei a apostila para meu paciente, ele leu. Aí passou 2 semanas, eu fui fazer esse questionamento, ele não soube porque você não treinou. Gente, treinamento é repetição. Toda sessão vocês vão fazer a mesma coisa até o paciente aprender. Lá, eu não sei fazer isso. Processo de supervisão. Aqui eu estou dando a teoria. A prática a gente adquire no processo de supervisão individualizado, com cada caso, fortalecendo o nosso raciocínio clínico, entendendo o funcionamento real daquele paciente em si. Então, vamos aos questionamentos úteis de reestruturação cognitiva. Diante o que aconteceu, e diante esse pensamento, eu estou com o RPD na mão, né? O que você ainda pode fazer? Isso aqui, claro, se esse pensamento for um pensamento de resolução, de preocupação, de medo do que vai acontecer, de medo de uma resolução. Olha lá, ó, foca na resolução de problema. Essa é uma pergunta que foca na resolução de problema. Outro questionamento. O que você gostava de fazer antes desse acontecimento ou experiência?
Quais foram as experiências significativas que teve que eram independentes desse acontecimento, dessa situação, dessa experiência? Outras pessoas sobrevivem a essas situações e continuam a experimentar coisas boas. Você consegue pensar em como elas conseguem fazer isso? Você conhece alguém que já viveu uma situação semelhante e como ela está agora? Quais são algumas novas oportunidades que você pode desfrutar diante do que você me aconteceu? Ou diante dessa catástrofe que você imaginou? A mudança também pode envolver novas possibilidades, novas portas se abrindo e novas oportunidades. Aqui eu coloquei uma psicoeducação junto. E aqui eu trouxe também, ó, quero que vocês prestem atenção. Vocês precisam ler o livro, né? Ler os capítulos para que vocês consigam acompanhar os nossos encontros, acompanhar o nosso conteúdo. Então, o livro traz para nós alguns questionamentos úteis, né? Então, olha lá, seu paciente tem um padrão cognitivo com ativação de distorções semelhantes. Quais distorções? As que estão citadas no livro. Sabendo disso, utilize os exercícios abaixo. Gente, quais exercícios? Que estão no livro. Aqueles que já estão disponíveis no livro. Então, o livro traz para nós alguns padrões cognitivos dessas distorções cognitivas. Ah lá, os exercícios sobre os pensamentos de alguma coisa é terrível, que é as catastrofizações. Os pensamentos da ideia do para sempre, que são as supergeneralizações. Os pensamentos distorcidos voltados à ideia de que eu sou falho, que é aquela rotulação. Aquelas distorções cognitivas voltadas à previsão de futuro, à previsão negativo, né, que são as previsões que com frequência são baseadas em informações inadequadas, as previsões de futuro que não são fatos reais que aconteceram, já ocorreram. Então, o livro traz para nós, né, perguntas, questionamentos, exercícios para cada uma dessas distorções. Para cada uma dessas distorções. E a última que ele traz lá são 10 perguntas, por isso eu tô falando, é muito importante que vocês estudem. São 10 perguntas para desafiar e testar os pensamentos negativos. Então, esse é um capítulo que vai muito para a prática. Ele traz vários exercícios para vocês trabalharem com essas ativações de distorções cognitivas comuns que aparecem em nosso consultório. Então, aqui, gente, o grande problema, o paciente não saber diferenciar os elementos cognitivos. Ah lá, será que a gente falhou na fase inicial do tratamento do paciente? Será? Então, se ele não sabe, a gente vai ter que voltar a algumas casas e traçar novamente esse plano inicial dessa fase da TCC. Então, o paciente, ele trata os pensamentos como se fosse realidade. Por que que ele faz isso? Porque ele não foi psicoeducado, porque ele não foi questionado em prol a essa psicoeducação. Então, esse é o grande problema. Tá? Às vezes, esses exercícios que estão aí disponíveis gratuitamente no livro para vocês, não surtirão o efeito necessário e útil. Por quê? Porque a fase inicial da TCC não foi efetivada. E aí, nós vamos ter que voltar realmente a essas casas. Gente, deixa eu fazer um convite para vocês pensando nessa fase inicial da TCC. Aqui no meu canal do YouTube tem um vídeo gratuito que chama Fase Inicial da TCC. Tá aqui dentro do meu canal. Assistam. Então, para ir fechando, eu trouxe essa dica extra. Quando o paciente se sente dominado pelas emoções, pode ser difícil pensar nas técnicas que ele pode usar para colocar as coisas em perspectiva, ou seja, para olhar para as coisas com outro viés, com outro tipo de pensamento. É difícil para que ele veja as coisas de forma diferente, afinal, a emoção está dominando ele foi sequestrado pela emoção. Esse é um termo que nós aprendemos aqui. E não vai ser difícil para ele ver as coisas de forma diferente, desafiar os pensamentos dele, elaborar novos pensamentos mais adaptativos, nossa, vai ser um caos para ele. Pensamentos mais flexíveis, pensamentos mais realistas, então vai ser muito difícil para ele. Então é por isso que você, terapeuta, tem a obrigação técnica de treinar tudo isso em sessão com ele. A cada sessão você vai treinando esse processo de ensino a essa reestruturação.
Por quê? Porque como que ele vai utilizar isso fora da sessão? Olha lá, instrua o paciente a usar as técnicas fora das sessões, das situações quentes. Como que ele vai fazer isso se em sessão ele não está sendo treinado? Ele precisa desse treinamento. E esse treinamento vai acontecer em colaboração com o terapeuta dele. A sessão, gente, ela é essencial para que o paciente replique a sessão. Aí ele vai replicar fora da sessão o que ele aprendeu em sessão, mesmo que seja fora de uma situação quente. Aí depois ele vai começar a treinar isso nas situações quentes, para que um dia ele chegue ao final da terapia dele com o processo de com a autonomia necessária para que ele siga a vida dele. Então, qual é o breve resumo, né? Eu sempre gosto de amarrar esse conteúdo com vocês aqui, para que a gente feche bem o nosso capítulo e os nossos estudos. Todos nós temos vieses e distorções em nossos pensamentos, vocês estão levando plano de ação para para praticar isso. Esses vieses nos deixam propensos, né, dispostos ali a ter mais ansiedade, mais tristeza, mais raiva e outras emoções difíceis. Note que você e o seu paciente, tudo aquilo que vocês dizem cognitivamente para si mesmo geram emoções desconfortáveis. Determine, olha aqui, isso aqui é uma balança adhesional, determine os custos e os benefícios de pensar dessa maneira, onde você ganha mais, onde você perde menos. Pergunte-se como você se sentiria se acreditasse menos nesses pensamentos. É um exercício para fazer com o paciente. Sempre há outra forma de ver as coisas, seu paciente sabe disso? Quais evidências ele tem disso? Pergunte-se que conselho você daria a um amigo. Então, aqui nós já estamos falando, inclusive, de uma pergunta socrática, de uma pergunta para ajudar o paciente a ver as coisas de forma diferente, a ter uma nova perspectiva. Determine se você está tirando conclusões precipitadas. Então, olha, é um passo da reestruturação. Faça o seu paciente se perguntar: eu estou tirando uma conclusão precipitada de tal situação? Uma pergunta de descoberta guiada, uma pergunta que ele pode levar num cartão de enfrentamento. Você pode colocar as coisas em perspectiva. Então, em sessão, você pode fazer com que o seu paciente descubra isso com evidências palpáveis da reestruturação. E examine as evidências a favor e contra o pensamento, né? Mais uma estratégia de reestruturação cognitiva que o terapeuta da TCC sabe de cor. Então, fechamos o nosso capítulo, amarramos o nosso capítulo 7. Faremos a nossa próxima aula, né, agora nesse formato aula, nesse formato gravação, que será do capítulo 8. Antes, né, de fazer o convite para o nosso próximo estudo, para os nossos próximos estudos, eu convido vocês a conhecerem o meu curso intensivo de manejo clínico e raciocínio clínico em TCC para queixas amorosas, para casos de relacionamentos. Não é um curso sobre terapia de casal, é um curso para você aprender a fazer um manejo clínico, a ter um bom raciocínio clínico voltado àquele paciente individual que traz demandas e queixas voltadas aos relacionamentos amorosos. Esse é um baita curso, um curso intensivo, e ele é dividido em 5 módulos, esses 5 módulos que vocês estão vendo aí na tela. Você está vendo essa gravação aqui do nosso capítulo 7, hoje no dia 9 de março de 2026. E hoje, nessa data, os 2 primeiros módulos já estão 100% disponíveis dentro do curso para vocês. Então, adquirindo esse curso agora, você já tem acesso aos 2 módulos completos para começar os seus estudos, mais vários bônus disponíveis. O módulo 3, 4 e 5 serão disponibilizados a cada uma das próximas semanas até o final desse mês. Tá? Então, dependendo da data que você está vendo essa divulgação, você compra o nosso curso intensivo ou com alguns módulos já gravados e disponíveis, ou você já adquire ele, inclusive, com os módulos 100% disponíveis. Depende da data que você está adquirindo o nosso curso intensivo. O link está disponível, gente, tanto lá no meu Instagram, quanto também está disponível aí no slide, que você tem acesso aqui na descrição do nosso vídeo. Nossa próxima aula, nossa próxima liberação da gravação dos nossos estudos do livro Não Acredite em Tudo que Você Sente, será no dia 11, nessa quarta-feira, antes das 7h30 da noite. O nosso próximo capítulo é o capítulo 8, que é o Não Consigo Tolerar Sentimentos Mistos, né? Esse livro está sensacional. O nosso próximo capítulo tem 19 páginas, eu sugiro que vocês
estudem para que vocês consigam acompanhar bem aí as nossas temáticas, os nossos encontros. Eu espero verdadeiramente que esse Clube do Livro, que é um projeto do meu coração mesmo, né, um Clube do Livro 100% gratuito, vocês não estão pagando nada para consumir cada um desses estudos. Então, eu espero que esse projeto que eu desenvolvi com muito carinho tenha ajudado verdadeiramente vocês na prática clínica e aumentado os resultados dos pacientes de cada um dos psicólogos que tem acompanhado a primeira e a segunda temporada do nosso Clube do Livro. Turma, que prazer estar com vocês aqui, estudando toda semana juntinho. Nessa próxima semana, eu libero, então, a continuidade dos nossos estudos e a gente se vê por aí. Gente, um beijo e até mais.